Eu sou a Ana. E eu sou a Tatiane. Nós estamos aqui hoje para falar sobre Revolução Chinesa e de como se deu também a implantação do socialismo na China E também como ocorreu a Revolução Cultural. A China ela existia há mais de 5.000 anos e ela nasceu junto com outras civilizações da Mesopotâmia. Então ela é uma civilização bem antiga. A fonte de renda vinha da agricultura e o seu principal produto era o arroz. Para proteger o extenso território e impedir invasões, os chineses construíram a conhecida como Grande Muralha da China, que tem 8.000 quilômetros. Em um grande território, com uma população já bem elevada e precisando de defesa, eles ficaram propensos a ter um governo mais centralizado. Então a China ela foi governada por várias dinastias que exerceram grande poder e muitas vezes eles exploravam os pobres camponeses. Por muito tempo essas dinastias elas governavam tranquilamente, mas a partir do século XVIII a China começou a ter contato com os países do Ocidente e muitas coisas começaram a mudar. Vários países como a Inglaterra e o Japão acabaram dominando a China, principalmente através de acordos econômicos. Como exemplo de dominação, podemos citar a Guerra do Ópio, que foi quando a Inglaterra, ao perceber que não conseguiria ampliar seus acordos econômicos com a China, passou a vender ópio, uma substância viciante de forma ilegal para a população e deixando muitas pessoas dependentes. E é nesse contexto que surgem vários movimentos nacionalistas. Como, por exemplo, o Levante dos Boxers, que foi quando vários chineses se uniram para lutar contra o domínio estrangeiro e acreditavam que podiam vencer os estrangeiros lutando Kung Fu, mesmo que os europeus já possuíssem armas de fogo. Teve-se então uma melhor organização. Um exemplo é a fundação do Partido Nacionalista e Republicano, a Kuomintang, fundado por Sun Yat-sen. Em 1911 aconteceu a primeira Revolução Chinesa, quando em meio ao caos o partido Kuomintang toma frente em uma mobilização no sul da China e acaba então dominando o local. A partir desse momento acontece uma loucurinha. O Império nomeia Yang Kong, esperando que aconteça alguma repressão contra esses grupos revoltosos, só que o que ele faz é uma negociação com os reformistas e cria até um ministério para ele. Sun Yat-sen, em Xangai, ele forma um governo republicano, com adesão de 14 das 18 províncias do Império Chinês. Em 1912, o príncipe regente ele abdica e aquele Yang lá, ele assume então como representante ele propõe uma unificação da China, do norte e do sul, da parte que estava do partido Kuomintang e deles ali. Então, após isso é feita a eleição, ele se elege presidente, o Yang. Em 1915 é feito um plebiscito e se restaura a monarquia, e logo depois também é feita essa decisão, a gente percebe que estava uma bagunça. O país estava no caos novamente, então as províncias decretaram a autonomia. Não, algumas províncias começaram Algumas delas, assim, não foram todas. Começaram então a ter guerras entre os generais que dominavam as terras e também foi criado o Exército Vermelho, liderado por Mao Tse-tung. Em 1921, o partido Kuomintang recebe munição da URSS de Stalin para a chamada Revolução de Independência. Nesse momento também, o Partido Comunista está integrado ao Kuomintang. Em 1931, o Japão invade Manchúria. Também em 1931, o Partido Comunista ele proclama a República Soviética da China na parte leste. O Partido Kuomintang, que era quem estava no poder no momento, eles então tentam uma medida de repressão e começam sua ofensiva. Então, as pessoas do Partido Comunista eles foram ter que fazer uma caminhada muito longa, que é conhecida como a Grande Marcha, que tem em torno de 10.000 quilômetros. Eles foram para a parte noroeste para não serem exterminados. Mano, 10.000 quilômetros andando. Mesmo com desavenças, os partidos se unem para lutar Contra o Japão.
Como o Partido Comunista demonstrou mais preocupação com o país, ele acabou recebendo muitos adeptos. Começou-se então a pensar em um governo comum entre os dois partidos, portanto, o líder do Partido Comunista, Mao, ele não concordava com essas ideias. Então tem o EPL, o Exército de Libertação, que tem grande apoio popular e ele tenta tomar o poder. Para lutar contra o Partido Comunista, o Partido Kuomintang, eles recebem muitos recursos vindos dos Estados Unidos, da URSS e também da Inglaterra. Acabam então perdidos em corrupção. Ao invés de estarem lutando pelo país, eles acabam desviando as verbas para seu próprio interesse, entre outras coisas. Mesmo assim, em 1949, a EPL ela entra em Pequim, e Chiang, que é o sucessor de Sun Yat-sen, ele foge para Formosa, que é a atual Taiwan, com a burguesia, onde tentam estabelecer um governo paralelo com o apoio dos Estados Unidos. Então, no dia 1º de outubro de 1949, é declarada a República Popular da China, e começa-se então uma transição. Quando Mao assumiu, o país estava em caos, com fome, desemprego, e ele tinha muitos desafios, como, por exemplo, a unificação da moeda, combate à inflação, e ele ainda precisava tentar eliminar o atraso econômico que a China se encontrava. Os Estados Unidos tentou isolar a China do mercado, e o que foi decisivo para eles foi que, em 1950, a União Soviética declarou um tratado de amizade com eles. Entre as principais medidas tomadas pelo governo comunista, podemos citar a reforma agrária, feita em 1950, que deu terras a mais ou menos 300 milhões de camponeses, também a estatização das indústrias, principalmente a siderúrgica. Ocorreram algumas mudanças sociais também, como, por exemplo, a poligamia foi proibida, o divórcio legalizado e procurou-se ter uma maior igualdade entre os gêneros. Por outro lado, os opositores eram geralmente reprimidos, como por exemplo em 1957, que é feito um movimento contrário ao governo, e essas pessoas que participaram foram enviadas a campos de reeducação. Logo começaram a montar planos quinquenais, estilo da União Soviética. A partir disso, houve muitas mudanças. Por exemplo, em 1955 aconteceu a coletivização da terra, ou seja, várias pessoas podiam trabalhar na mesma terra. Em 1956, 25% do PIB já vinha das indústrias e o país cresceu 18% ao ano. Em 1958, com o intuito de desenvolver ainda mais a China, querendo que ela crescesse 75% ao ano, criou o que se chama de Grande Salto para Frente. Essas que tinham como função desenvolver atividades agropecuárias, industriais, comerciais, administrativas e educacionais. Eram grupos formados por mais ou menos 20 mil pessoas e eles tinham algumas metas para cumprir. Nesse momento também ocorre a construção de algumas obras públicas e o crescimento econômico é impulsionado. As metas do plano Grande Salto para Frente não foram atingidas. Na verdade, o que ocorreu foi uma grande insatisfação da população, já que enquanto a indústria crescia, o salário deles não acompanhava. Tinha muito trabalho forçado nessas grandes comunas populares, na parte da fazenda, pois as metas eram muito altas para atingir. A produção agrícola não foi suficiente, pois faltava muito infraestrutura, também ocorreu calamidades naturais e os recursos naturais já estavam se esgotando. Então, em 1960, de 20 a 30 milhões de pessoas morreram de fome. É nessa época também que a China e a União Soviética estão se estranhando, por questões como sigilo das armas nucleares, que a União Soviética não aceitava passar seus conhecimentos para a China, e também a relação deles com os Estados Unidos, enquanto o presidente da União Soviética na época acreditava que dava para ter acordos diplomáticos com os Estados Unidos, a China achava que o principal inimigo deles era o imperialismo americano. Dessa forma, surgem muitas críticas ao governo e a oposição também cresce. O governo então responde às críticas com a chamada Revolução Cultural. Surgiu então a Guarda Vermelha, que era formada por jovens estudantes e que também atingiu as massas. Eles eram seguidores do líder Mao.
A partir desse momento acontece então uma perseguição a todos os intelectuais ou qualquer pessoa que era contrária ao governo e ao líder mau. Começou a ter um culto com a personalidade do líder. Entre esses cultos estão a propaganda, os retratos e também estátuas. Eles tinham então o livro vermelho, que tinha as citações do líder, que era o mau, e eles tinham esse livro quase como uma leitura obrigatória. Até mesmo as pessoas que eram do partido, mas tinham algo contra o líder mau, elas eram eliminadas. Nesse momento da Revolução Cultural começou a se ter um controle muito forte da população. Então, qualquer pessoa que era tida como não vivendo nos padrões comunistas, isso envolvia até um corte de cabelo que lembrava algo ocidental, algo capitalista, era reprimido e às vezes até morto. Foi um período bastante obscuro na China, porque morreu muita gente por não concordar com o líder ou por ter alguns costumes que lembravam algo ocidental, da velha burguesia, então eram todos eliminados e reprimidos. Também na época da Revolução Cultural, houve uma estabilização política e também econômica na China, já que eles não tinham mais esses perigos de conflitos externos. A questão ali que estava sempre bagunçado de outro partido, um partido tomar poder, depois outro, o Kuomintang, o Partido Comunista, então também se estabilizou. Agora era um partido que tinha o controle e ele dominava e não tinha mais essa briga ali dentro do país. Com os esforços canalizados mais para a Revolução Cultural, aconteceu um desaquecimento na economia. Então, em 1976, o líder Mao morre, ele que era considerado um herói da nação. Então, a partir daí toma posse o Deng, que ele era um homem mais moderado. Ele propõe então algumas reformas e como exemplo disso a gente tem a criação das VIS, que são zonas onde predomina o sistema capitalista e não mais dominados pelo Estado, o que acontece nas outras partes da China. E a partir desse momento começa a se ter então uma abertura maior da economia chinesa. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado E entendido.